Nesse vídeo, nós vamos falar sobre profissões proibidas para um cristão. Todo cristão deve dar um bom testemunho diante de todos, pois nós somos embaixadores de Cristo. Nós fomos chamados para fazer a diferença diante dessa sociedade corrupta e maligna. O mundo quer nos fornecer estratégias para ganhar dinheiro de uma forma fácil ou ilícita. E isso é contra os preceitos bíblicos. E com isso, existem algumas profissões que violam os conceitos bíblicos, pois algumas práticas e atividades dessas profissões são reprovadas por Deus. E a primeira profissão é os Panthers, ou os apostadores. Hoje em dia, o que mais vemos por aí são comerciais sobre casa de apostas, aonde muitas pessoas investem o seu dinheiro em palpites sobre jogos esportivos. Muitas pessoas sofrem com esse tipo de prática que leva ao vício. Algumas pessoas, muitas vezes, vendem tudo que tem para poder apostar nesses tipos de jogos aonde o lucro é incerto. O amor ao dinheiro se torna tão intenso que essas pessoas que vivem apostando nessas casas de apostas querem ganhar mais e mais. E isso pode trazer grandes consequências para a vida dessa pessoa. A Bíblia nos diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 em diante. Algumas pessoas esquecem de sua família e valorizam mais esses tipos de jogos do que o seu próprio lar. E a segunda profissão são aquelas pessoas que trabalham no camelô. Muitas pessoas não têm condições de abrir uma loja física devido aos custos dos produtos e o alto imposto que o país cobra. Algumas pessoas abrem comércios na cidade com um custo menor e com produtos de segunda linha. E qualquer objeto que é cópia de um produto original é considerado pirataria. E a pirataria é crime. E se é crime, então é pecado. Não há nenhum problema em você abrir um comércio na rua. O grande problema é se os produtos que você está vendendo estão legalizados e são permitidos pela lei. Talvez você diga assim, mas tem muitas pessoas que não têm outra opção. Vamos lá. Uma das principais funções da palavra de Deus é convencer as pessoas de seus pecados. Como nós vamos agradar a Deus em uma profissão onde a venda de mercadorias é pirata? Como um servo de Deus vai prosperar em um ambiente desse? É pecado. A Bíblia nos diz o seguinte: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Tito, capítulo 3, versículo 1 em diante. Se você está nessa profissão e vende mercadorias pirata, se arrependa disso e procure uma outra área que esteja dentro da lei. E a terceira profissão são os vendedores que trabalham em uma tabacaria. O uso do fumo é proibido para uma pessoa que é cristã, pois assim como os jogos de apostas ou de azar, isso causa vício, e vender esses produtos é incentivar o uso dessa substância. É vergonhoso um cristão vender maços de cigarro e não se sentir incomodado com aquilo. O uso dessas substâncias pode levar outras pessoas a usar outros tipos de drogas. As drogas é uma estratégia muito eficaz do diabo para destruir muitas famílias. A semente é plantada quando essas pessoas provam o cigarro ou o narguilé.
Depois disso, o desejo de conhecer outras substâncias aumenta. A dependência pelas drogas se torna algo incontrolável. Após usar essas substâncias, muitas pessoas começam a usar o crack, e esse vício se torna um câncer que vai matando essas pessoas aos poucos. Arrancar o mal pela raiz é a melhor solução. Então não contribua com isso. Não dedique o seu tempo trabalhando com essas coisas. Escolha uma outra área para você trabalhar. Use seus talentos para outro tipo de serviço. Muitas igrejas têm projetos que o objetivo principal é tirar essas pessoas das drogas por meio da palavra de Deus. Esse trabalho é difícil, por isso que é necessário cortar o mal pela raiz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 em diante. Será que é lícito trabalhar em um ambiente onde existe a venda de produtos como o cigarro e outras substâncias que causam vício nas pessoas? É claro que não. Nem tudo é lícito. E a quarta profissão é o bartender. Essa profissão tem como principal objetivo servir bebidas alcoólicas e outras bebidas como refrigerante e suco. O grande perigo nisso é servir bebidas alcoólicas. Isso mesmo, assim como acontece em bares por aí. Muitas pessoas trabalham em algum bar próximo de sua casa e só tem aquele tipo de serviço para sustentar a sua família. Mas nós precisamos entender que esses ambientes não são apropriados para um cristão, pois ali acontecem jogos de apostas, brigas e muitas pessoas alcoolizadas. Você ver uma pessoa na sua frente caindo de bêbado e mesmo assim você vender mais bebida alcoólica para essa pessoa porque é a sua profissão é repugnante. Servir bebida alcoólica não é ideal, pois muitas pessoas estão com seu casamento arruinado e com sua família destruída por causa do alcoolismo. Devemos pregar a palavra de Deus e livrar essas pessoas contra esses vícios e não afundá-los. Devemos pregar a palavra de Deus e livrar essas pessoas contra esses vícios e não afundá-los. Não use os seus membros para servir a essas coisas. Peça a Deus que lhe mostre um outro caminho e pode ter certeza, Ele vai te mostrar um outro caminho. Ele não vai te abandonar. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 20, diz o seguinte: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Devemos estar nesses lugares com o objetivo de pregar o evangelho e não como funcionários daquele estabelecimento. E a quinta profissão e a mais abominável é a prostituição. Na Bíblia, prostituição é ter relações sexuais fora do casamento. Normalmente isso é feito em troca de dinheiro. Outra forma de prostituição na Bíblia era a prostituição em rituais pagãos ou prostituição cultual. A prostituição é pecado, mas muitas mulheres acabam encontrando uma forma mais fácil de ganhar dinheiro, vendendo o seu corpo. A prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo e essa área tem crescido a cada dia mais. O mercado dos conteúdos adultos tem gerado muito dinheiro no mundo todo. E com isso, a procura de mulheres que querem se relacionar em troca de dinheiro aumentou no mundo todo. Essa profissão é repugnante e é inadmissível que uma pessoa cristã trabalhe nessa área. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 em diante. Quem pratica a prostituição,
peca contra o seu próprio corpo. Sendo assim, essa profissão é abominável diante de Deus. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.